Fala pra mim, meu irmão, você tem objetivo financeiro de longo prazo? Você tá se preparando para isso? Para quando você se aposentar ali? Ou então você pretende nunca querer se aposentar? Fala pra mim, meu irmão, como é que você lida com essa situação? Afinal, eu tenho certeza que pelo menos pensar você pensa. Se você consegue agir é outra situação. E aí você pode chegar no seguinte ponto: vale a pena eu ter uma previdência privada? Ou então um fundo de investimento ali? O que vale mais a pena? Afinal, né, pessoal? Quem nunca pensou em se aposentar com muita tranquilidade ou então adquirir um imóvel? Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, meu irmão, só peço pra você deixar o like pra mim, compartilhar o vídeo com aquela pessoa que tá pensando em ter uma previdência privada e não sabe se vale a pena ou não, ou então é melhor investir e ter uma outra coisa ali. Você tem noção de o que você quer fazer? Se você não tiver, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante, beleza? Galera, olha só, nesses casos aqui, a previdência privada, ela entra em cena com uma alternativa muito promissora, beleza? Já que os prazos de investimento são daqui muitos anos. Então, além dos benefícios tributários, sucessão patrimonial facilitada, e também você ter a possibilidade de escolher um plano que esteja alinhado às suas metas e também ao seu perfil de risco. Tá bom? Não é pensando que é só coisa ruim. Ah, não, vou pegar o dinheiro para investir lá e eu vou tomar conta de tudo e acabou e é assim que vai funcionar e beleza. Calma, calma, torcedores, calma. Porque é o seguinte, na dúvida sobre esse investimento, se vale a pena ainda ou não, olha só, em 2024, mais de 11 milhões têm a previdência privada no seu portfólio. Isso aumentou cerca de quase 3%, se não me engano 2,9% em relação a 2023, o que mostra que essa aplicação tem ganhado um pequeno espaço ali no nosso mercado. Mas, Matheus, o que é a previdência privada? Se eu tenho ações, não pode ser considerada? Não, porque é o seguinte, tá? A previdência privada ela é um investimento de longo prazo, normalmente tido como um complemento à sua aposentadoria do governo, que sinceramente, para quem acompanha esse canal aqui, sabe que você não vai se aposentar e isso não é assunto para esse vídeo aqui, eu posso falar isso para vocês. Se você quiser saber o porquê você não vai se aposentar, deixa aqui nos comentários para mim, porque eu faço um vídeo especificamente sobre ele, beleza? No entanto, pessoal, não serve só para esse fim, tá bom? Pode ter vencimentos distantes, pode ser conveniente em qualquer estratégia financeira que considere horizontes temporais mais longos, com foco na proteção e também no seu aumento de patrimônio. Inclusive, pessoal, cabe lembrar aqui também que, embora muitas pessoas optem pela previdência privada como uma meta de juntar grana ali para quando você se aposentar, esse investimento serve para qualquer idade também, beleza? Muitas instituições sequer exigem uma idade mínima para contratar um plano desse. Então, dessa maneira aqui, quanto mais cedo e quanto mais personalizado for o seu plano, maiores serão suas chances de obter sucesso com esses investimentos. Então, sobre a regulamentação, a aplicação ela é fiscalizada, então, pela Superintendência de Seguros Privados. Então, como funciona a previdência privada, Matheus? Galera, na previdência privada, o investidor ele contrata um plano, que pode ser o VGBL ou PGBL, que realiza aportes regulares no investimento. O dinheiro é, então, aplicado em diferentes ativos e títulos, por exemplo, ações, títulos e fundos de investimentos e assim por diante. A depender de qual for o contrato que você escolher. Para fazer essa contratação, você pode abrir uma conta em uma corretora de valores, por exemplo, que vai intermediar esses planos que você vai escolher, ou diretamente com uma instituição financeira que vai emitir esse plano. Por exemplo, um banco onde você tem uma conta aberta, por exemplo, tá bom? Então, assim que você começar a investir, o titular, né, no caso, você já sabe quanto tempo vai levar para que os seus objetivos financeiros sejam conquistados. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm um investimento que depois que completou lá, sei lá, por exemplo, 30 anos investindo numa previdência privada, a instituição chegou para ele e falou assim, ó, você quer sacar tudo de uma vez ou você quer receber, sei lá, tipo, 3 mil reais por mês, assim, pro resto da sua vida, o tempo que você viver? Muita gente prefere escolher a grana de uma vez e muita gente prefere ali pegar e ter essa grana a mais todos os meses ali, como se fosse realmente uma aposentadoria. Então, durante esse período, o patrimônio vai crescer e ele é preservado lá para que seja resgatado no futuro de maneira parcial ou total, assim como eu falei para você esse exemplo que eu dei agora. Também cabe a você, investidor, escolher qual regime tributário que você vai ser enquadrado ali. Ou seja, se os impostos serão calculados de acordo com a duração da aplicação ou a partir do tamanho do saque realizado. Embora essa decisão aqui ela deve ser tomada no momento que você contrata lá a sua aposentadoria, algumas instituições já permitem que o titular mude de ideia antes de você resgatar a grana lá, tá? Desde que seja notificado com antecedência também. Tá bom, Matheus, mas qual que é a diferença da previdência privada para um fundo de investimento como que você está falando aqui? Galera, plano de previdência privadas e fundo de investimentos,
eles diferem em alguns pontos aqui que a gente pode falar. Por exemplo, objetivo do investimento, liquidez, tributação, risco e retorno, gestão e estrutura também, tá bom? Em resumo, esses 5 pontos aqui, e basicamente os fundos de investimento, eles são mais flexíveis ali. Afinal, neles o dinheiro dos cotistas pode ser aplicado em uma variedade enorme de títulos e ativos também, que vai depender do objetivo do fundo que você está investindo. Em contrapartida, a previdência privada é uma aplicação específica voltada para o longo prazo e também para proteção patrimonial, que pode até se valer de fundos de investimentos dentro do seu portfólio. Então, cara, eu tenho uma tabela aqui que eu vou pedir para pôr na tela e nós vamos ler ela junto, tá bom? Essa tabelinha aqui, ela vai te mostrar a diferença entre fundo de investimentos e também previdência privada. Por exemplo, ó, qual que é o aspecto dela? Objetivo do investimento. No fundo de investimento, você vai ter um negócio muito mais versátil, pode atender os objetivos de curto, médio e longo prazo, com diversificação de patrimônios, diversificação de ativos, desculpa. Já a previdência privada, ela é focada no planejamento de longo prazo, especificamente para aposentadorias e estabilidade futura. Então, eu vou deixar essa tabelinha, dá uma olhada nela para você entender basicamente quais são os principais pontos. E talvez o que você mais se preocupe seja o penúltimo ponto aqui, que seria risco e retorno. Por quê, galera? O que você tem no fundo de investimento? Um risco de mercado que tem uma certa volatilidade ali dentro, né? Então, com alternativas potencialmente mais elevadas, mas com riscos maiores também. Tá? E a gente fala assim, parece que você vai perder o dinheiro logo de cara. Não é assim, tá? Calma que não é bem assim. Porque isso também vai depender da estratégia do fundo. Em contrapartida, a previdência privada, ela tende a ser muito mais conservadora, com foco em retornos estáveis e preservação do patrimônio. No entanto, galera, há no mercado alternativa mais arrojada também em relação a ela, tá? Então, tudo tem os seus prós e contras. Matheus, beleza, você falou tudo isso. E quais são os planos do PGBL e VGBL? Galera, os planos PGBL e VGBL são duas modalidades de contratos disponíveis para quem investe em previdência privada. A diferença entre eles, tá, por sua vez, está na tributação do imposto de renda que vai ser aplicado sobre o investimento. Então, olha só, quando a gente fala do PGBL, nesse plano aqui a tributação ela incide sobre o valor total da aplicação, ou seja, sobre o capital que foi aportado, mais os juros obtidos nesse período. Então, consequentemente, o imposto a ser pago é muito maior. Por isso, tende a ser mais vantajoso para casos nos quais a dedução fiscal vale a pena em comparação à tributação que vai corresponder ali. Beleza? E tem mais, pessoal. Quem tem um plano PGBL pode deduzir as contribuições do imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta anual. Então isso aqui você tem que levar em consideração também. Em contrapartida, o VGBL, galera, esse aqui ele é recomendado principalmente para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda, já que ele não permite a dedução das contribuições dos cálculos. E você precisa lembrar de um ponto. Aqui, os impostos são aplicados somente sobre os rendimentos gerados ao longo do período e não sobre o valor total investido, tá bom? Então, a tributação do imposto de renda que você tem em relação a essa tributação aqui fica nas mãos suas, tá? Na mão do investidor, a decisão sobre como os impostos vão incidir sobre os valores sacados futuramente. Se vão seguir o regime progressivo ou então o regime regressivo. O que é isso, Matheus? Começou a ficar chato esse assunto aí, né? Me explica melhor esse negócio. É bem simples, pessoal. Na tabela do regime regressivo, a alíquota muda de acordo com o tempo pelo qual o dinheiro permaneceu aplicado. Então, por exemplo, ó, os investimentos mais longos são muito mais favoráveis. E funciona basicamente assim, ó. Até 2 anos, você tem uma alíquota de 35%. De 2 a 4, 30%. De 4 a 6, 25%. De 6 a 8, 20%. De 8 a 10, 15%. E acima de 10 anos, você tem 10% de alíquota. Beleza? Então, repara, vai passando o tempo, vai diminuindo essa taxa de alíquota aqui. Já no regime progressivo, o cálculo da alíquota também leva em consideração o tamanho do saque feito pelo investidor, o que torna uma opção muito mais interessante para aqueles que pensam em resgatar quantias menores no futuro. Então funciona assim esse resgate. Ó. Até 1903 e 98 você está isento. Entre 1903 e 99 a 2.826 e 65 você paga 7,5. Eu vou arredondar, tá bom? Para ficar muito mais fácil a nossa conta. De 2.800 a 3.800, 15. De 3.700 a 4.700, 22,5%. E acima de 4.700, 27,5%. E quais são essas taxas de previdência privada?
Então, quando você contrata um plano de previdência privada, 3 taxas podem ser aplicadas na sua instituição financeira: taxa de administração, taxa de carregamento e taxa de performance. Enquanto a taxa de administração vai aparecer em qualquer plano que você buscar, as taxas de carregamento e de performance elas são facultativas. Logo, algumas instituições não praticam. Então, vai pesquisar, veja se tem essas taxas ou não. Se não tiver, melhor. Fechou? Só que aí os caras também podem tentar compensar na taxa de administração. Então, tentar encontrar um meio termo ali vale a pena. Depois de tudo isso que nós falamos, e agora respondendo a pergunta do vídeo: previdência privada vale a pena, Matheus? Galera, se os seus objetivos financeiros são de longo prazo e, consequentemente, seu foco está no acúmulo e também no crescimento do seu patrimônio, então a previdência privada ela vale a pena sim. Beleza? Aqui, o mais importante é que a aplicação, assim como o plano específico a ser escolhido, esteja alinhada com o seu perfil do investidor. Se é um cara muito mais conservador, se é um cara muito mais arrojado, então você precisa levar isso em consideração e fazer aqueles testezinhos para ver se você tem muito estômago ou não para aguentar o tranco ali. Fechou? E quais são as vantagens dessa previdência privada? Os principais pontos que eu coloco aqui são o quê? Flexibilidade de escolha de planos, planejamento financeiro muito eficiente, possibilidade de dedução de impostos e sucessão patrimonial facilitada. Esses são os 4 pontos que eu costumo colocar, que para mim faz muito sentido, beleza? Então, quando você tem essa sucessão patrimonial facilitada, vale a pena pensar nesse ponto aqui, beleza? Galera, se você gostou desse conteúdo aqui, eu só peço de novo, você deixa o like para mim, compartilha o vídeo, porque assim a gente vai conseguir te ajudar a escolher um plano melhor para você e também, pessoal, a ter muito mais tranquilidade para dormir, colocar a cabeça no travesseiro e sair dessa loucura chamada Brasil. É ou não é? Tamo junto, galera. Até o nosso próximo vídeo. Deixa o like, tamo junto e fui! Até mais!